Muito bem, de volta aqui com o Gazeta Entrevista, abrindo espaço aqui para a cultura, para a literatura. Está conosco a jornalista, bacharel em Direito, escritora Fará Diba Albuquerque, que está lançando o livro O Refúgio das Conchas. Está aqui, é um romance muito interessante, já dei aqui uma folheada, li alguns trechos. E quando eu converso com colegas, o Fará, é uma conversa mais amistosa, a coisa flui mais rápido, mais fácil, porque a gente tem um universo muito parecido, né? Eu gosto muito de ler, escrevo. Mas nos fale desse romance, O Refúgio das Conchas. Uma jornalista, bacharel em Direito, o que pode vir da sua lavra? Então, as pessoas que conhecem um pouco do meu currículo, quando foram ler o livro, a primeira coisa que descobrem é que eu sou uma romântica, né? Sim. Mas não uma romântica, vamos dizer assim, que está no mundo da lua. Uma romântica com os pés no chão, né? Sim. Talvez pela minha formação. E o livro Refúgio das Conchas, eu diria que é um punhado de histórias de mulheres que chegaram a um determinado ponto da vida, que descobriram que faltava alguma coisa, que ao invés de irem juntando todas as pecinhas do quebra-cabeça que montava a sua personalidade, o seu eu verdadeiro, elas descobriram que faltavam algumas peças e que elas tinham que ir em busca delas, né? E isso queria dizer, às vezes, abrir mão de pessoas, de alguns trabalhos, ou até de si mesmo, para ir em busca da sua verdade. Pelo jeito, é mais ou menos retratar, refletir sobre as relações humanas, no contexto que a gente vive, que tudo descamba para isso, pessoas, né? E situações. Então, tem um pouco de psicologia aqui, não tem? Eu diria que, pensando assim, partindo de como foi a motivação para escrever o livro, eu tive uma formação muito boa, eu tive pais intelectuais, eu estudei, eu trabalhei, eu empreendi, eu tinha uma revista, eu tive 3 filhos, formei uma família, toda aquela listinha que se pede da mulher contemporânea, Sim. Eu cumpri. E eu estava bem montadinha, mas chegou uma hora que eu olhei para ela e disse, tem alguma coisa errada aqui. Eu não quero tudo isso que eu tenho não me reflete. Eu estou me sentindo esgotada. Aí foi onde veio o grande ponto de interrogação, eu fui para a internet, aí tem uma coisa boa da internet, conheci várias mulheres que estavam passando pelos mesmos dilemas que eu. Algumas mulheres que estavam à frente de grandes negócios e queriam apenas estar em casa cuidando dos seus filhos, assim como mulheres que estavam em casa e queriam muito prosperar na profissão e não tinham tempo. Então eu fui começando a descobrir que grande parte das mulheres não estavam onde gostariam de estar. Sim. E estavam com dificuldade de assumir isso. E eu comecei a rabiscar minhas questões, as questões dela, até que chegou um determinado momento que eu tive que conversar com o pai dos meus 3 filhos e dizer, olha, eu estou indo resolver um problema sério, preciso ir em busca de 3 peças do meu quebra-cabeça que ficaram lá atrás. Eu preciso aprender a falar inglês, eu preciso morar num país estrangeiro e eu preciso escrever um livro. E eu vou fazer tudo isso em um ano. Que legal. E fez? Fui para Nova Zelândia. Que ótimo, Nova Zelândia. Então, o livro tem alguma coisa da Nova Zelândia, o cenário? Tem muito, até porque quando eu cheguei lá, eu já tinha uma bagagem de tudo que eu tinha juntado nesses mais de 10 anos, só que a cultura de lá mexeu comigo de uma tal forma que eu escrevi, mas com um outro olhar, um olhar em cima das mulheres que eu conheci, mulheres que estão até à frente do tempo, assim. A gente é um país, fazemos parte de um país, uma América Latina, né? Então nós temos mais calor, mais emoção, tudo tem muita emoção. Lá há um certo equilíbrio entre razão e emoção. E eu consegui, assim, acompanhando a vida dessas pessoas, como elas encaram, o que elas têm de mais importante, eu consegui ali fazer uma espécie de equilíbrio com o que eu trouxe na bagagem e com o que eu vivi lá. E as paisagens da Nova Zelândia, que país bonito, né? Não conheço ainda, mas já pesquisei bastante. Se eu pudesse Vou dizer conhecer. para você, olha, antes de você partir daqui, desse mundo, vai dar um pulo na Nova Zelândia. É lindo Você vai demais. conhecer um pedaço de você que você ainda não conhece. Tem a impressão que aquilo não fica no planeta Terra, né? Não, Porque é tão bonito. ela te carrega para dentro. Existe até não sei se é lenda, mas que na cidade, na Ilha Sul, na cidade de Queenstown, tem um lago que as energias yin e yang, elas estão no maior nível de equilíbrio lá. E quando você dá uma volta a pé por esse lago, diz que acontece sempre algo
Olha só, eu acredito. Então, vamos falar mais do livro, que a gente ainda tem tempo. Essa questão de você viver uma experiência e registrar isso, né, o trabalho de jornalista tem muito isso. A gente conversa com muita gente, conta muitas histórias e acaba aprendendo muito de todo mundo. E, de repente, a gente tem que começar a colocar isso de alguma forma, né? Porque a gente se transforma. Então, pode ser um livro, pode ser um trabalho voluntário, pode ser um novo projeto de trabalho. Como é que é para você esse processo de acumular informação e colocar isso de volta, né, na realidade? Ah, essa tua pergunta foi ótima, porque assim eu posso até, ó, eu escrevo para mim. Eu escrevo desde os 12 anos. O livro surgiu quando eu escutei de um grande amigo meu que leu algumas linhas minhas e disse assim: isso aqui não é mais teu. Isso aqui, a tua criação já não é mais tua. Tu tens uma obrigação com isso, de partilhar isso. Chega um momento, Faradiba, que a gente tem que compartilhar o que a gente faz ou o que a gente é por uma questão de humanidade. E aquilo soou tão forte que eu disse: mas eu não sou uma pessoa egoísta. Eu não sou uma pessoa individualista. Eu ajudo os meus filhos, eu ajudo meus amigos. Ele assim: mas a tua obra tem outra dimensão. E aí eu tomei coragem, né? Inclusive estava conversando com meu pai ontem à noite, que também falou a mesma coisa, que as criações não são nossas, a criação do homem é para a humanidade. E aquilo foi me enchendo de coragem, porque como eu falei para você nos bastidores aqui, eu gosto de estar ali, eu sou uma jornalista de bastidores, de assessoria, de produção, e estar aqui na frente é um grande desafio para mim, mas sempre com o propósito de que, se algumas pessoas leram o meu livro e disseram que era muito bom e que as ajudou em muitas questões, então bora aumentar esse círculo de pessoas aí e continuar como você falando, dividindo, né, Que legal. o que a gente tem de bom. E por que esse título, O Refúgio das Conchas? O Refúgio das Conchas, tinha uma brincadeira entre as minhas amigas, dizia: Faradiba sumiu. Eu dizia: eu estou na concha. E o processo de estar na concha é um processo de estar guardada, se cuidando e buscando ir para um próximo nível de evolução. A concha aí junta não só isso, o fato de você ficar um pouco resguardada para se cuidar, para descobrir qual é o teu próximo passo real na vida, mas também tem a ver com uma concha que tem só lá na Nova Zelândia, que é uma concha chamada pava. E essa concha ela tem 5 qualidades fantásticas. Vou contar só uma, porque as outras, claro, tem que ler o livro. Uma delas, ela tem um poder de restauração. Qualquer coisa que aconteça com ela, uma rachadura ou uma espécie de mancha que aconteça, ela tem aquele poder de se reconstruir, sim, de se organizar novamente. E essa qualidade da concha, a mestra Peata, que é a senhora que recebe as 5 brasileiras lá, a mestra Peata, ela indica justamente esse conselho para uma das personagens, né? Que são 5 personagens no livro, 5 mulheres. E uma dessas mulheres precisava muito dessa qualidade de levantar das quedas. Porque a gente, muitas vezes, quando a gente tem tropeços na vida, cai nos buracos, a gente, às vezes, absorve eles com uma espécie de vitimização, assim, de achar que é vítima, quando que aquilo não. Aquilo é justamente para te lapidar. Aquilo ali é justamente para te melhorar. A questão emocional, a questão racional, espiritual, mental. Nenhum desafio ou nenhum sofrimento que a gente passa na vida jamais é para nos colocar prostrado diante da vida. Pelo contrário, é para lapidar. E aí ela faz essa brincadeira com uma das Interessante. Um livro você escreve, antes de publicar você pode reescrever, você pode não publicar, enfim, é mais fácil do que a vida, né? Que as coisas acontecem de modo real e não tem volta. Como é que é viver e escrever? Qual o paralelo que você faz? Tinha falado para mim que eu achava que a parte mais difícil era escrever. Tanto que o processo de escrita eu juntei dinheiro, trabalhei muito quando eu cheguei na Nova Zelândia e eu pensei, eu preciso juntar dinheiro suficiente para ficar parada 1 mês, reclusa num apartamento, sem contato com ninguém, para eu poder absorver e revisar isso que eu escrevi. E aí eu enchi todo o meu quarto de post-it, era tudo ali só meu, aquele momento. Quando passou ali que eu escrevi lá, fim, um alívio, assim, todo esse processo, assim, agora deu. E eu descobri que aquilo ali era a parte mais fácil. Eu juro para ti, isso é a parte mais fácil. A parte mais difícil vem, aliás, a segunda mais difícil, vem o processo com a editora. Preciso encontrar uma editora que abrace minha obra, que queira publicar meu livro, que esteja do meu lado nessa lida. Aí vem as revisões, vai, volta.
e-mail, vai, volta. E isso fica um ano. Ali, ó, vai, volta. É bem complexo, né? E aí eu tô na terceira e, pra mim, agora a cereja do bolo. A super mais de desafio, assim, pessoal. Que é divulgar, que é estar aí conversando com as pessoas e falando sobre a obra. Falar nisso, tem o lançamento hoje, às Daqui a 4h30, né? Às 4h30, onde vai ser? Na Biblioteca Pública, um lugar que eu amo Biblioteca Pública Faradiba Albuquerque, lançando o livro O Refúgio das Conchas, pela editora Chiado Books. Obrigado, Fará, pela vinda aqui no programa. E vai estar disponível aqui nas bibliotecas, nas livrarias? As pessoas podem pedir pelas livrarias, mas também podem comprar pelo chiadobooks.com. Ali no site ele chega em casa rapidinho. Muito bem, muito obrigado, parabéns pelo livro, obrigada. Sucesso, tenho certeza que é o primeiro de muitos. Amém. E assim a gente vai terminando o Gazeta Entrevista, agradecendo sua audiência. Muito obrigado. Nosso patrocínio é de Verágua, água mineral produzida no Acre com padrão de qualidade. Escolha Verágua. Uma ótima tarde, um forte abraço, até amanhã.